comédia A Morte de Stalin, a população da União Soviética sofre com as ações do ditador Joseph Stalin por muitos anos. Até que, certa noite, ele cai morto, causando um grande caos. Começa uma disputa interna pelo poder, enquanto um funeral pomposo é preparado. Claro, toda a informação é escondida e manipulada pela imprensa estatal, causando muitas risadas. Aqui no Brasil, algo semelhante está acontecendo. O ditador Lula não morreu como Stalin, mas está incapacitado. E assim como no filme, começa uma disputa interna caótica pelo poder e a imprensa estatal tenta manipular as informações para que tudo pareça bem. O problema é, os fatos teimam em desmentir a imprensa. E agora? A notícia caiu como uma barrigada do Flávio Dino numa piscina infantil de plástico. O presidente Luiz Operadácio Lula da Silva teria que ser submetido a uma nova cirurgia nesta quinta-feira. De acordo com o boletim médico publicado às 16 horas desta quarta-feira, trata-se de um procedimento endovascular, conhecido como embolização da artéria meníngea média. E como foi que o mercado reagiu à notícia? Melhor do que o Lula. A bolsa disparou, o dólar despencou. Alguém tá sabendo de algo. Esse mercadinho brasileiro. Quem diria, o Brasil será salvo pela faxineira do Palácio do Alvorada, que limpou tão bem o banheiro do presidente, que o chão passou a ter 0 de coeficiente de atrito. Vocês têm ideia da maluquice que é esse movimento de mercado? Isso aí foi causado por uma expectativa de que Lula seja substituído por alguém mais moderado, mesmo que temporariamente. Claro, a esquerda não sabe que o mercado é só o termômetro, e aí começou com aquele papo de ai, mercado malvado! o mercado não torce por pessoas, só reage a cenários. Se ele sobe é porque vê chance de menos caos e mais estabilidade. Ignorar isso é uma total bizarrice esquerdista. Mas vai dizer isso para o idiota do Leonardo Puxa-Saco de Morto, digo, o Sakamoto, do UOL. Olha o que o asno relinchou. Naco do mercado torce contra a saúde de Lula e para que Alckmin vire um Temer. A esquerda e os jornalistas, que hoje são o departamento de propaganda do regime, começaram a espalhar que isso é uma prova de que o mercado é parcial, quer matar o Lula e sabotar o governo. Normal. A militância petista, que já é histérica, ficou correndo para lá e para cá igual uma galinha recém-decapitada. O bafo de onça José de Abreu até se voltou contra a primeira cuidadora Janja. A viúva Janja Lula não percebeu os problemas do marido? Se tá no testamento já, cuidar pra quê? Fica a reflexão. Outro tweet maravilhoso foi o desse petista aqui. Eu fico mais preocupado com a saúde do Lula do que com a minha, porque eu sou insignificante nesse universo. Já o Lula tem uma missão única. As massas do Brasil dependem dele. O Brasil popular e nacional depende dele. Até porque não estamos preparados para um Brasil sem o Lula. Eu tô preparado! Quem torce para o casal Lula e Marisa se reunirem? Olha, eu não desejo, mas se for o caso, boa viagem e lembre-se, lá do outro lado não tem STF para salvar todas. Bem, pelo jeito a tentativa de fingir que tá tudo bem das meninas super mentirosas Chatuza Neri e Mortadela Lima não convenceu. O que a gente sabe de como o Lula está agora, Dani? Natuza, o Lula tá mal-humorado. Por quê? Porque ele odeia ficar internado.
Então, assim, o Lula detesta ficar internado, detesta não ficar trabalhando, detesta não estar falando com as pessoas, ele está despachando, mas obviamente num ritmo mais lento. Mano, na UTI sedado e despachando depois de ter aberto o crânio. Tá, conta outra. Só se estiver assinando os documentos assim. Vamos, amore, só assinar mais esse decreto pra me fazer feliz. Não, mas o ministro que disse. Lula está trabalhando e sanciona leis digitalmente na UTI, diz ministro. É verdade esse bilhete. Assinando digitalmente numa UTI? Que catso é esse? Por que o cargo não foi passado ao vice? Quem fez o melhor comentário sobre essa coisa bizarra foi o grande Jorge Serrão. A gente não dá para levar isso a sério. O cara fez uma cirurgia na cabeça e agora ele está no exercício da presidência dentro da UTI. De novo, isso para mim é uma ironia assustadora, apavora. Parece que estão de brincanagem com a gente nesse país. Não dá para levar isso a sério. Então, você achar que Lula na UTI do hospital vai negociar verbas para o governo dele, a gente só pode estar viajando totalmente na maionese. Isso não vai acontecer. O cara não governa o país de modo nenhum. E estando na UTI, ele desgoverna mais ainda. Ele não tem a menor condição de nada, de coisa nenhuma. Então a gente não deveria estar sendo submetido a esse tipo de brincadeira. O PT brinca com a gente o tempo todo. O Lula está brincando de desgovernar esse país, só que essa brincadeira é séria. A verdade é que, desde sempre, os comunistas escondem e enrolam quando seus líderes estão mal. Primeiro, porque comunista é mentiroso por natureza. Segundo, porque comunista se agarra ao poder com todas as forças e tem medo de perder a boquinha se o grande líder ficar incapacitado. Esconderam por muito tempo a incapacitação de Lenin, de Stalin, de Chaves, Fidel, Kim Jong-il. É uma tradição comunista que parece estar se repetindo com o Lula. De todo jeito, a Globo tentou a todo custo minimizar a gravidade do problema. Mas aí acabou sendo desmentida ao vivo por um médico da USP. Depois que é realizada a drenagem de um hematoma subdural crônico, que é uma coleção sanguínea que acaba sendo organizada após um trauma de crânio, que pode ser leve, moderado, até mesmo grave, e isso acontece, como a gente está percebendo com o presidente da República, depois de 3 a 4 semanas, talvez um pouco mais. Esse hematoma ele tem uma característica interessante, porque ele tenta ser reabsorvido, não consegue pelo próprio corpo, e existe a formação de uma pequena bolsa, como se fosse algo que fica entre o cérebro e o crânio. De maneira que a cirurgia que classicamente é realizada consiste numa trepanação. A trepanação, eu vou simplificar aqui a forma de falar, basicamente é um buraco no osso. E por que isso é importante? Porque, como eu disse, esse hematoma ele tem a característica de se formar como se fosse uma bolsa. Então, mesmo que você tire o conteúdo interno, você esvazie a bolsa, você não remove a cápsula como um todo. Não é isso que é feito. Você não vai tirar. Senão, você teria que fazer uma craniotomia muito grande e nós sabemos que isso implica em muita morbidade. Precisam tomar alguns medicamentos para evitar outras complicações de outras doenças. Por exemplo, um antiagregante plaquetário, um anticoagulante. Então, mesmo que você drene o hematoma, naquele momento em que você prepara o paciente para ser submetido à cirurgia e suspende temporariamente esses medicamentos, para evitar, como eu falei, um derrame, um infarto agudo do miocárdio, você depois vai precisar reintroduzi-los. E existe com isso a chance da formação novamente deste hematoma. E é lógico, isso representa um avanço da ciência, é um avanço tecnológico, de maneira que você, entendendo a fisiopatologia, o que causa a doença, o que promove, em alguns casos, e que não são poucos, a reformação do hematoma. Olha, tem situação que o hematoma é bilateral. Então você tem que operar do lado direito e esquerdo. E às vezes existe a recidiva. Reforma esse hematoma e mais uma vez o paciente precisa ser operado. Isso é a realidade. Então, com esse avanço tecnológico, com isso que hoje em dia pode ser feito depois do procedimento de drenagem do hematoma subdural crônico, permite que você tenha uma evolução mais satisfatória e uma redução da taxa de reformação do hematoma. O pobre na expectativa de receber picanha e o Geraldo Alckmin na expectativa de receber o presunto.
Desculpa. O Brasil inteiro está em oração. O pessoal do Sírio-Libanês é que está atrapalhando. Aí, hoje cedo, houve a segunda cirurgia. Não perca a conta. Após o procedimento, o Dr. Roberto Calil Filho veio dizer que a cirurgia, ao contrário do governo Lula, foi um sucesso. O procedimento acabou de terminar, começou às 7h10 da manhã, 7h15. Acabou de acabar o procedimento, foi com sucesso, conseguiu embolizar aquela artéria, que na coletiva, na artéria meníngea, na coletiva vocês vão ter mais detalhes, vocês façam perguntas. O presidente está acordado, conversando, acabou o procedimento, acabou de acabar. O cara tá fazendo o procedimento na cachola já tem 3 dias e já sai do centro cirúrgico conversando. Realmente esse idoso cachaceiro de quase 80 anos é muito forte. Soube por minhas fontes que Lula está correndo pelos corredores do hospital já. Tancredo Feelings. O Lula está tão ativo que sequer mostram uma foto dele, ao contrário do que fazia o Bolsonaro. Qual seria o motivo? E olha a cara dessa mulher ao lado do médico. Tô brincando, gente, não precisa se preocupar. A tudóloga Múmia Leitão agora manja também de medicina. Entenda como sofrer uma segunda cirurgia na cabeça é bom. Então, por acaso, eu já vi isso na família, aconteceu isso há muitos anos atrás. Na verdade, o que é essa cirurgia? É uma cirurgia de alta tecnologia, Dani. Alta tecnologia médica, a nova medicina. Porque vai como se fosse um cateterismo e ele leva o material. Na época, os médicos me explicaram, porque eu sempre quero saber tudo, como jornalista, eu uso isso também na família, né? É uma espécie de aço inteligente, que ele vai e recobre a artéria. Então, se há risco de rompimento daquela artéria ou de vazamento naquela artéria, ela fica reforçada, é como se fosse um reforço muro de contenção. Na verdade, é uma espécie de reforço do encanamento, digamos Perfeita. assim, porque as artérias são o encanamento, né? Então, é isso. Então, na verdade, essa é uma cirurgia de precaução, né? É cirurgia, né? É uma cirurgia, mas é uma cirurgia da nova tecnologia, sem ser tão invasiva, né? É apenas o catéter que entra e faz o trabalho, e tudo é muito robotizado, muito acompanhado. Então, de fato, o que tem de depois, né? Também acompanhando esse parente que passou por isso. O depois é muito dessa cirurgia, né? É muito mais fácil, recuperação rápida e também com pouco efeito colateral. Então, isso, sem dúvida, foi um procedimento importante que eles fizeram de precaução. Então, vamos ser sinceros. Eu acho que a sinceridade do médico, da equipe médica, de toda a comunicação é fundamental por causa disso que estávamos falando aqui. Um Brasil com trauma. Um Brasil com trauma, justamente o Brasil democrático é que tem esse trauma. Mas esse procedimento, eu fiquei feliz quando falaram assim, vamos embolizar a artéria. Eu falei, bom, isso eu entendo. Então, é uma coisa que realmente tem pouco efeito colateral, tem uma recuperação rápida, é uma nova tecnologia, da nova medicina. Ótimo. Então, vamos também, como disse o Valdo aqui, quero também estender, o Lula, toda a família do Lula, e o meu desejo sincero de recuperação rápida do presidente, né? Ele já, antes, trabalhou no sacrifício e já fez nos últimos dias, né? E o que ele fez já teve repercussão boa e a gente precisa do presidente bem, com saúde e comandando o Brasil. Para isso ele foi eleito. Porque disso eu entendo. Se entender igual entende de economia, então o Lula tá lascado. Mas tudo bem. Na epidemia de Covid-19, ela se tornou médica em uma semana, lembra? Olha a Bovespa caindo e o dólar disparando de novo se o Lula melhorar. Aí chegou a hora da coletiva. O procedimento foi feito hoje às 7 horas da manhã, foi com sucesso, é um complemento ao procedimento cirúrgico e o presidente está acordado na UTI, já vai estar comendo, está super estável. Ele está normal, o exame neurológico dele é normal. Ele está muito bem e apto a praticar qualquer ato de vida civil, ato de manutenção da vida. Ele está cognitivamente íntegro.
A única coisa é que a recomendação médica é que ele não se esforce nem física e nem mentalmente. Então, a solicitação é que ele não trabalhe enquanto está no hospital e não passe nenhum estresse ou que receba visita que leve a ele mais alguma dúvida ou ansiedade. Mas ele está apto a exercer qualquer tipo de trabalho. Super estável, neurologicamente perfeito, de humor impecável. Desde quando o médico descreve pacientes com esses adjetivos subjetivos? É tanta positividade que chega a causar estranheza. Bem, pelo menos pudemos esclarecer aquela história do despachando da UTI. Apenas uma dúvida, saiu ontem no Diário Oficial da União a sanção do mercado de carbono e mais uma assinatura de um decreto, e pelos documentos teria sido o próprio presidente Lula que teria assinado. A minha dúvida é a seguinte: ainda ontem, antes desse procedimento, ele estava despachando do hospital? Como é que funcionou? Levaram um computador para ele? Enfim, só para entender, ou tem alguma dúvida aqui com relação a esse documento que foi assinado? Obrigado. Eu não tenho esse conhecimento, quer dizer, o presidente estava sentado conversando, eu não tenho conhecimento se ele despachou ou não do hospital. O único jornalista que fez a pergunta certa e o único também que ficou sem resposta. Acho que isso já diz tudo, né? Se bem que eu tenho uma teoria. Estão assinando os documentos em nome do Lula com a digital do dedo dele que estava faltando. Agora tudo faz sentido. Desculpa por duvidar, presidente. Mas aí, quando tudo parecer mais calmo, vem a notícia. Lula deve passar por uma terceira cirurgia ainda nesta quinta-feira. O Dr. Calil disse que é para a retirada de um dreno no cérebro. Coisa simples, mais fácil que mascar chiclete. Inclusive, enquanto você assiste a este vídeo, a cirurgia já terminou e Lula já se recuperou, está de bom humor e já está fazendo crossfit enquanto assina a lei que sobe o salário mínimo para R$90 mil e ganha um campeonato de dança de salão. Cogita-se também que Lula possa representar o Brasil em ginástica olímpica nas próximas Olimpíadas. O homem não para. O homem com uma mão no soro e outra na vela, com dreno na cabeça, já na terceira cirurgia e decidindo os rumos da nação. O vice serve para quê? É uma figura decorativa? Não é questão de soberania nacional? Agora olha que curioso. Na UTI, Lula teve febre e apresentou um quadro viral semelhante à gripe. O site Poder 360 disse isso. Inicialmente, a equipe médica considerou que o presidente estaria com Covid-19 por causa dos sintomas apresentados. A primeira-dama Janja Lula da Silva havia tido a infecção pelo coronavírus cerca de 10 dias antes. Informação mantida em sigilo até a publicação deste post. A Janja teve coronga e mesmo assim ficou com o véio? Será que o José de Abreu estava certo e a Janja não cuida direito do Lula? Ué, mas a vacina também não impediu o contágio? Se o Lula estiver com Covid e ainda por cima pego da primeira desgrama, será um grande plot twist. Mas o que se manteve saudável foi a capacidade da galera de fazer memes. A senhora não pode me interromper. Por favor, me ajuda. Meus mulas de Jumentolândia, o papai está na UTI, degustando vinho. Como em A Morte de Stalin, o Brasil vive um momento tragicômico com as cirurgias de Lula. Se ele está bem ou não, eu não sei. Se ele vai voltar a ser o mesmo, eu não sei. Se o Xandão está dirigindo o país, eu não sei.
mas eu sei que não dá para acreditar em nada que os funcionários do Lula dizem, sejam eles ministros, jornalistas ou médicos. E o que a gente sabe de como o Lula está agora, Dani? Natuza, o Lula está mal-humorado. Por quê? Porque ele odeia ficar internado. Então, assim, o Lula detesta ficar internado, detesta não ficar trabalhando, detesta não estar falando com as pessoas, ele está despachando, mas obviamente num ritmo mais lento. Depois que a cirurgia terminou e que a equipe já havia passado as informações ali na entrevista coletiva, eu consegui falar com um integrante do time médico que operou o Lula. E aí eu perguntei, e aí, como está o presidente? Tá bem, tá comendo, tá consciente, tá falando normalmente. Eu falei... Gostou desse vídeo? Então inscreva-se no canal, comente, curta e compartilhe com seus amigos. Não gostou? Compartilhe com seus inimigos. Até o próximo vídeo, se o mundo não acabar antes. Por hoje é só.